Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo nessa sexta-feira que é o Esporte do Balanço Geral. A gente começa falando da Chapecoense, que enfrenta o Marcílio Dias no próximo domingo em jogo válido pelo retorno do Campeonato Catarinense. No último confronto, lembrando aqui o torcedor, os dois times se enfrentaram aqui na Arena Condá e a Chapecoense levou a melhor na estreia do estadual. Em 2019, a Chapecoense já disputou 11 jogos. Até agora são 5 vitórias e 6 empates. E mesmo sem perder na temporada, o atual elenco da Chape já começa a ser questionado pelo torcedor. Tá meio ruim, né? Tá bem complicado aí, nós temos que melhorar bastante para não sofrer que nem o ano passado, né? É que os mais apaixonados pelo Verdão não estão gostando da atuação do time nos primeiros jogos de 2019. Mas, em tese, fora a desclassificação na Copa Sul-Americana, a Chapecoense tem alcançado seus objetivos neste início de temporada, com alternância de times e tudo mais. O torcedor tem total direito de manifestar, de cobrar, né? Principalmente aqui, pela história que tem o clube, de ser um clube que a cidade acolhe, ajuda bastante. E é continuar trabalhando, a gente está trabalhando no dia a dia para estar evoluindo o nosso futebol. Estamos invictos, não perdemos nenhuma, mas só que isso não significa nada, temos que continuar trabalhando. Bom, é tanto jogo que não dá nem tempo para lamentar muito a desclassificação na Copa Sul-Americana. No fim de semana já tem o Campeonato Catarinense. Em tese, ainda falta o jogo do Avaí, na próxima quarta-feira, para terminar oficialmente o turno. Porém, a Chapecoense enfrenta o Marcílio Dias já pelo retorno do estadual. No primeiro encontro com o Marinheiro, a Chape venceu por 1-0, mas foi suado. Gol de Wellington Paulista aos 49 minutos do segundo tempo. 4 pontos dividem Chapecoense e Marcílio Dias na tabela de classificação. Enquanto a Chapecoense briga pela liderança com o Figueirense, os dois com 18 pontos, o Marcílio Dias briga pela terceira colocação com o Avaí, os dois com 14 pontos. O critério de desempate em ambas situações é o saldo de gols. A Chapecoense tem um gol a menos que o Figueirense, enquanto que o Marcílio Dias tem 2 gols a menos no saldo que a equipe do Avaí. Por isso, o confronto deve ser muito difícil em Itajaí. Independente da gente jogar dentro ou fora de casa, a gente tem que impor, tem que mostrar o nosso futebol, a nossa qualidade de campo para ser os resultados. Mas além do excesso de jogos, a preocupação na Chapecoense agora é por conta do departamento médico, que segue bastante movimentado e tem um novo representante. Trata-se do zagueiro Douglas, que sentiu dores na partida contra o União La Calera e foi diagnosticado com lesão de grau 1 no ligamento do joelho esquerdo. Vitor Andrade, que deve estar à disposição para enfrentar o Marcílio Dias, sabe bem o que é isso. Entregue ao departamento médico desde o dia 3 de fevereiro deste ano, quando foi constatado com lesão de grau 2 na coxa direita, o atacante lamentou a situação, mas comemorou por se tratar de uma pequena lesão no capitão Douglas da Chapecoense. Menos mal, é nosso capitão, né? É o nosso líder dentro de campo, não só ele, como o Paulista, Eduardo, os mais experientes, mas só como eu falei, o grupo ele é bem unido e todos eles, os mais experientes, passam muita confiança para os demais, então a gente está forte para a continuação. Bom, agora a gente confere os próximos compromissos da Chapecoense. A gente falou aí de bastante jogos do Verdão, né? Próximo dia 24, então próximo domingo fora de casa no estádio Hercílio Luz, lá em Itajaí contra o Marcílio Dias. Essa volta aí do retorno da Chapecoense às 5 da tarde pelo Campeonato Estadual. Na próxima quarta-feira, dia 27 de fevereiro, joga então contra o Avaí, também fora de casa pelo Campeonato Catarinense. No dia 2 de março, aqui na Arena Condá, em Chapecó, tem Chapecoense e Metropolitano às 7 horas da noite pelo Campeonato Catarinense. Aqui, inclusive, mudou, né? Antecipou o jogo, que seria no domingo, vai ser no sábado. E no dia 6 de março tem um misto do Mato Grosso, enfrentando a Chapecoense lá na Arena Pantanal, jogo que é às 9h30 da noite pela Copa do Brasil. Sérgio Badá Badalotti chegando por aqui com a gente no Balanço Geral. Tudo certinho, Badá? Tudo certo. Bem, boa tarde. Tudo tranquilo. E aí, os compromissos da Chapecoense, lesões, enfim, o Vitor Andrade falando um pouquinho sobre o capitão na Chapecoense, o Douglas também fora, né? É um assunto que a gente tem debatido bastante, essa questão das lesões na Chapecoense. Até ontem eu comentei que alguns jogadores, como Vitor Andrade, como Bruno Silva, como Wellington Paulista, como o próprio Amaral, tem o Luiz Otávio que está lesionado, o Augusto, o Ailon, então a lista é enorme. E esses jogadores fazem falta. A Chapecoense já tem um elenco limitado e quando se perde uma quantidade tão grande de jogadores que poderiam estar jogando, certamente perdem qualidade. Então a nossa torcida é para que se recuperem logo, para que estejam à disposição do Claudinei Oliveira para fortalecer o elenco da Chapecoense. Mas independente disso, agora o negócio, como diria o menino Gilmar Dalpozo, é pensar jogo a jogo. E o próximo jogo é domingo contra o Marcílio Dias e tem, apesar dos desfalques, condições de montar um time competitivo para ir lá e fazer um bom jogo e, quem sabe, vencer o Marcílio Dias lá dentro do Hercílio Luz. Vai enfrentar uma equipe que surpreende no Campeonato Catarinense, surpreende positivamente. Então,
creio que o Claudinei Oliveira vai com o que tem de melhor para a Chapecoense não correr o risco de sofrer a primeira derrota no ano lá para o Marcílio Dias, que, repito, muito bem comandado pelo Vaguinho Dias e vem sendo a surpresa positiva do Campeonato Catarinense. Esperando esse rapaz aí, né, o Gustavo Campanharo, que logo deve estar à disposição aí também para ser mais um reforço para o elenco da Chapecoense. É que você puxou esse assunto do Gustavo Campanharo, vai ser apresentado oficialmente hoje, 2h15 da tarde, na sala de imprensa da Arena Condá. Depois, às 13h30, o Claudinei Oliveira, às 3 horas da tarde, foi antecipada essa coletiva. Na Arena Condá, o Claudinei Oliveira vai falar sobre o jogo. A Chapecoense que vai viajar amanhã apenas para enfrentar o Marcílio Dias. Tem treino hoje à tarde no CT da Água Amarela, amanhã de manhã também lá no CT, preparação na Chapecoense para enfrentar o Marcílio no próximo domingo, 5 da tarde. E tem uma novidade fora de campo também, certo, né, Vardá? Tem um novo diretor na Chapecoense, confirmou ontem que José Carlos Brunoro é o novo consultor estratégico do clube. O profissional já está em Chapecó e deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias pela Chapecoense. No primeiro momento, o contrato do profissional ele terá duração de 3 meses com a Chapecoense. A função dele será bastante estratégica, auxiliar aí com seus conhecimentos e também os contatos que ele tem na gestão do futebol da Chapecoense. Ele tem uma grande experiência no esporte, foi atleta profissional do vôlei, diretor técnico da seleção brasileira também no basquete, dirigente da Fórmula 1 e no futebol. A sua principal passagem no futebol, o grande momento dele foi no Palmeiras na década de 1990, ali quando ele tinha a Parmalat, aquela parceria com o Palmeiras, então é bastante experiência. Né? A referência no futebol é esse trabalho que ele desempenhou no Palmeiras, que todo mundo conhece. Quem acompanha esporte, futebol, desnecessária apresentação do Brunoro. O ano passado ele trabalhou no Goiás, o Goiás que conseguiu acesso da Série A, da Série B para a Série A. Então, gerou polêmica. Tão logo se comentou o nome do Brunoro, gerou polêmica, nas redes sociais a gente nota assim, muitos comentários contrários dos torcedores, só que eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que pela experiência que ele tem, pelo conhecimento de mercado que ele tem, ele pode, vou deixar no condicional, ele pode colaborar com a Chapecoense. Eu acho que precisa realmente alguém de fora para vir, chegar aqui. E depois é o seguinte, o contrato dele é de 3 meses, gente. Ele não vai ficar o ano inteiro aqui. Talvez até fique, mas em princípio é uma consultoria de 3 meses. Ou seja, o que eu creio que ele vai fazer, eu fico imaginando, dar uma analisada em tudo que está acontecendo no clube, principalmente no departamento de futebol. Eu tenho uma opinião, desde o primeiro dia que voltei de férias, de que a reformulação no elenco da Chapecoense não foi boa, não foi legal. Eu acho que precisava ser uma reformulação mais profunda, e eu disse desde o primeiro dia que a Chapecoense, eu imaginava, depois do sofrimento do ano passado, uma Chapecoense mais agressiva na reformulação do grupo e na contratação de jogadores. Então, talvez alguém de fora, com uma outra visão, possa fazer uma avaliação e entender que realmente o grupo precisa ainda passar por reformulação e principalmente passar por reforços. Agora, ele tem que vir e ele tem que ter poder de decisão. Não adianta trazer por trazer para dar ideias que depois não serão colocadas em práticas. Então, aquilo que for discutido e que entenderem que seja melhor para o clube, tem que colocar em prática. Aí eu acredito que possa ser válida esta vinda do Brunoro. É o que nós esperamos para que realmente ainda dá tempo, para que a gente não tenha uma temporada tão sofrida como o torcedor está tão preocupado. Então, não adianta também economizar um pouquinho aqui para ter prejuízo grande mais tarde lá. Se vale a pena o investimento, e tomara que vale a pena este investimento, para que a Chapecoense depois consiga o objetivo maior, que é a permanência na Série A, porque isso sim, isso sai caro, custa muito dinheiro e seria um prejuízo terrível financeiramente para o clube. Já que a gente estava falando do Campeonato Catarinense, Badá, como a gente já falou, a Chapecoense então joga domingo às 5 da tarde contra o Marcílio Dias, jogo fora de casa pela 10ª rodada do Campeonato Catarinense. E, claro, tem outros jogos, outros confrontos que a gente vai conferir também aqui para o pessoal do Balanço Geral, a rodada do fim de semana. Amanhã, às 5 da tarde, tem Joinville e Brusque, na Arena Joinville. Um pouco mais tarde, às 7 da noite, tem Metropolitana e Avaí, no SESI, em Blumenau. No domingo, às 5 da tarde, tem Figueirense e Criciúma, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E fechando a rodada, às 7 horas da noite, tem Hercílio Luz e Tubarão, no Aníbal Costa. Antes de encerrar, a gente fala da Copa do Brasil. Em uma partida decisiva nos pênaltis, o Criciúma passou pelo Oeste e avançou na competição. Um primeiro tempo interessante de 2 times dispostos a resolver a parada sem depender dos pênaltis. O Criciúma, dono da casa, foi quem mais apertou no início, mas a pressão logo deu lugar a um jogo mais cadenciado, com as melhores chances no fim. Plateiro definiu depois da cobrança de falta e Matheus Cavicchioli salvou 2 vezes, uma delas caído. E depois Mazinho encontrou o Alisson livre de marcação, só que o lateral não conseguiu aproveitar. Incrível gol perdido.
A partida continuou em bom ritmo na etapa final, com o Oeste equilibrando as ações de ataque no início, mas sofrendo com os impedimentos. E o Tigre pecou nas finalizações. Quando não demorou para dar o último chute, parou na boa atuação de Cavicchioli. Eduardo ainda foi expulso ao levar o segundo amarelo antes do fim do jogo e a partida terminou mesmo no empate. Pênaltis e muita emoção. O Oeste saiu cobrando e marcou com Jamie. Depois foi a vez de Daniel Costa, pelo Tigre, 1-1. Alisson marcou para o Oeste, Marlon fez para o Criciúma, Tony deixou dele, Sandro também converteu, Mazinho não desperdiçou e Carlos Eduardo perdeu a quarta cobrança. Ele que já tinha desperdiçado o ano passado contra o Cianorte, que eliminou o Tigre na Copa do Brasil. Mas Luiz salvou o garoto, defendendo o pênalti de Elvis e Reis na sequência deixou tudo igual. Nas cobranças alternadas, Maciel marcou para o Oeste e Pedro Bortoluso também deixou dele para o Tigre. Depois Bruno Xavier marcou e Federico Plateiro deixou tudo igual. Então Maracás foi para a oitava cobrança e parou em Luiz. E Reinaldo, com a classificação nos pés, matou o jogo. Muita comemoração e Tigre na terceira fase da Copa do Brasil. Aí, portanto, Criciúma passando para a próxima fase da competição. Lembrando que a Chapecoense passando pelo misto, Chapecoense enfrenta o Criciúma na terceira fase da Copa do Brasil. Teremos um clássico catarinense. E ontem o Goiás também caiu fora dentro de casa, empatou com o CRB em 1-1, clube de Série A, o Goiás, com a ajuda da arbitragem, e depois também perdeu nos pênaltis. Então, são resultados aí que servem para alertar a Chapecoense, porque esse negócio de jogo único e ter que jogar, decidir fora de casa é sempre perigoso. É Baricorodo, a hora do abraço? A hora do abraço, claro. Baricorodo? Vai? Por favor, comece. Vamos começar. Mandar os parabéns para a avó da Bárbara, aqui nossa colega da RIC TV Record, a Maria Melhoranza, né, do bairro Esplanada, que completou 61 anos, e a nora dela, a Tainara Rosa, né, hoje, então, está de aniversário, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. E tem mais aniversariante, né, Diego, aí, ó? Tem mais um. A Dilce Michel, minha sogra, que está de aniversário hoje, está em casa, inclusive na minha casa. Olha aí, cara. E hoje à noite a gente vai fazer um brodo lá também. Capricho pra sogra. Tem mais aniversariantes aí. O colega da produção aqui, o Felipe Bastos, está de aniversário hoje, parabéns. Felipe. E a jornalista Débora Mafessoni, companheira do nosso amigo Natan, né? Que tá bem comentado que o Natan estava aniversário terça, agora ela. Então, parabéns a Débora Mafessoni, muitos anos de vida também. E um abraço pra turma lá do Cabanas. Vocês fazem essa parte social e eu faço mais a parte gastronômica do gole, no caso, né? Então, um abraço pra turma bacana do Cabanas, que se reúne sempre quintas, terças, sábados. E ontem estivemos lá. Um abraço pro Valmorzinho Scolari, pro meu amigo Lolo, pro Alexandre Todeschini, pro Pastor, pro Givago, pra toda aquela turma bacana lá do Cabanas. Em breve estaremos de volta. Feito o break? Serginho, um abraço. Feito, tá? Um abraço, Batazinho. Baricorodo. Baricorodo. Um abraço, Diego. Valeu, um abraço, até mais esporte amanhã. Valeu. Amanhã tem mais esporte.